Caros irmãos, bom dia. Hoje é dia 20 de dezembro de 2020. Estamos chegando à nossa penúltima escola bíblica dominical de 2020, se assim Deus nos permitir. É sempre um privilégio estudarmos a palavra de Deus. Em nosso último encontro, estudamos sobre o título Brincadeira é Coisa Séria. Tivemos como base bíblica o texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 18 e 19. Naquele encontro, concluímos que devemos ter prudência com as brincadeiras, pois podem ferir pessoas em nossa volta. Hoje, estamos entrando na lição de número 14, título Colhendo o que Plantou. E é sempre bom lembrar que estamos estudando esta revista, Vivendo uma Vida de Qualidade, E hoje teremos como base bíblica o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo de 1 ao 10. Peça ao Espírito Santo que ele dê entendimento da palavra dele. Amém? Então nós vamos para a leitura de nosso texto base, que se encontra em Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículos de 1 ao 10. Provérbios, capítulo 28, versículos de 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus: Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E por fim, versículo 10, o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Amém. Colhendo o que plantou. O apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta para as igrejas da Galácia, disse: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este versículo você encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Temos aqui a lei da semeadura. Você já plantou o que não queria? Você já colheu o que não desejava? Você já plantou algo com muita vontade e colheu algo que não estava esperando? Vamos aprender o que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Embora não seja nosso texto base, vamos ter como ponto de partida o texto lido aos Gálatas. Nem sempre plantamos o que queremos, nem sempre colhemos o que esperamos. Independente se você teve ou não a intenção de plantar alguma coisa, você irá colher o que plantou. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Com isso, surge a necessidade de enfrentarmos a vida. Enfrentar a vida é depararmos com os resultados de nossas escolhas.
Daí surgem resultados em nossa família. Aquilo que você planta dentro da sua família, você vai colher. Como esposo, aquilo que você planta, você vai colher. Como esposa, aquilo que você planta, você vai colher. Como filho, aquilo que você planta, você vai colher. No ambiente de trabalho, você planta e você colhe. Como um patrão, aquilo que você plantar, você vai colher. Como um empregado, aquilo que você plantar, você vai colher. Na sociedade, a sociedade em si, aquilo que ela planta, certamente ela vai colher também. Porém, a sabedoria nos ensina a enfrentar a vida de frente piedosamente, em contraste com o perverso que a teme. Vamos entender um pouco isso. O justo não tem medo. Primeiro ponto, o justo não tem medo. Quem confia em Cristo colhe a paz em seu viver. O apóstolo Paulo, quando expressou sua gratidão por Timóteo, seu amado filho na fé, disse para ele: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Dizeres do pastor Hernandes Dias Lopes, abre aspas, os transtornos emocionais crescem de forma explosiva em nossa sociedade marcada pela violência. A ansiedade é cardápio do dia na mesa dos homens. Há muitas pessoas com síndrome de pânico que vivem com medo do real e do irreal. Há aqueles que criam seus próprios fantasmas e tentam escapar deles cheios de assombro. A consciência perturbada, a alma inquieta e a mente desassossegada geram nos perversos mania de perseguição. Eles imaginam que o mundo inteiro está contra eles. Para todo lado que olham, enxergam inimigos. Não é assim o justo, por estar em paz com Deus, sente a paz de Deus. Fecha aspas. Em João capítulo 16, versículo 33, nos diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ausência do medo não significa ausência das aflições. O texto base nos diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Isso significa que, se nossa confiança estiver em Cristo, teremos a coragem de um leão. Outro ponto: quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. Sempre que a lei é sonegada, os perversos encontram mais espaço e se fortalecem. Querem colher leis que vão destruir nossa nação? Plante governantes e legisladores sem compromisso com a família. Algumas perguntas são frequentes quando o assunto é corrupção. Por que tanta gente entra rapidamente no crime? Por que a corrupção se torna tão contagiosa? Resposta: porque os criminosos têm a convicção de que não serão punidos. Aqueles que criam mecanismos para escapar do rigor da lei contribuem para o crescimento da iniquidade. E para encerrar este estudo, o versículo 9 de nosso texto base nos diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração que Deus não escuta. A iniquidade no coração intercepta a oração. A iniquidade no coração intercepta a oração. Quem não trata o cônjuge com amor tem suas orações interrompidas. Aos que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Deus não rejeita coração quebrantado. Deus tem prazer em ouvir aqueles que o buscam. A adoração externa
onde o coração recusa a obedecer ao Evangelho, é uma abominação a Deus. E por aqui encerramos o nosso estudo. Amém? Em nosso próximo encontro, iremos entrar na lição de número 15, título: Um atoleiro chamado dívida, assunto muito importante, pertinente para nós. Teremos como base bíblica o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 7 e Provérbios, capítulo 28, versículo 11 ao 28. Que Deus nos ajude nesta nova semana que se inicia. Fiquem na paz. Até nosso próximo encontro.